Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal? Não tem esse canal. O vídeo de hoje é sobre o filme Io, Os Últimos da Terra. Será que é bom? Será que é ruim? Assista e descubra, porque a opinião é sua e a opinião que importa pra você é a sua. A opinião que importa pra mim é a minha, e não vamos brigar por causa disso. Mas, na minha opinião, se você quiser saber qual é só assistir o vídeo que eu vou falar nele, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. É um filme que consegue, tipo, ser bom e ruim ao mesmo tempo. Se é que isso é possível. Mas esse filme tornou isso, digamos, possível. Tem umas mensagens interessantes. Inclusive, no meio do filme conta a história de Troia, a mitologia sobre a história de Troia, da Helena de Troia, que coloca ela como sendo filha de uma semideusa, que achei interessante pra caramba. E outros detalhes. E tem o próprio enredo do filme, que é um filme pós-apocalíptico, onde a humanidade finalmente conseguiu e destruiu o planeta Terra. A atmosfera está totalmente alterada e tóxica, cheia de amônia e tudo e tal. E daí, um pouco antes assim da Terra ficar totalmente inabitável, antes de todas as pessoas morrerem e tal, 100 naves saíram do planeta e foram para habitar uma lua de Júpiter chamada Lua Io. E daí ficou um cientista para trás, que quis ficar, sei lá, foi incumbido de ficar, só que nele não aparece. Aí, na verdade, quem ficou é a filha dele, que é assistente, aprendeu todas as coisas lá e tá trabalhando para reproduzir as abelhas geneticamente para que elas sobrevivam à nova atmosfera, que tem algumas poucas áreas do planeta que ainda são habitáveis. E ela tá numa dessas áreas que tem tipo um observatório e um laboratório, umas coisas lá, uma estufa que eles criaram, tal, que o pai dela criou na verdade, né? E tem o prazo de 4 dias para o último lançamento das últimas naves que estão programadas automaticamente para serem lançadas e tal, pelo jeito, porque tipo a impressão que fica é que só sobrou ela na Terra, que é a última pessoa, o último ser humano na face da Terra. Então não sei quem quer lançar essas naves, provavelmente automático, eles não explicam isso no filme, que já é uma questão de ponto negativo pro filme, uma das falhas do roteiro, que o filme tem tantas falhas no roteiro que na verdade devia chamar peneira, porque não faz o menor sentido, não mostra por que o cientista ficou, como eu tô falando agora, se ele quis ficar, se foi incumbido de ficar e tal, não mostra isso no momento nenhum do filme, foi assim, só comenta que foi uma escolha dele ficar, mas não mostra se outras pessoas ficaram ou não, e dá a entender que todos os que tinham sobrevivido tinham partido nas naves, nas 100 naves. De cara, o filme dá a entender isso, todos os sobreviventes partiram nas 100 naves. Só que depois, no decorrer do filme, já não fica tão claro isso. E aí, de repente, lá pelo meia hora de filme, por aí, 40 minutos, aparece do nada um cara no balão lá no observatório, nesse acampamento que tá essa guria, que é a Sam, que é a personagem principal do filme. E daí, tipo, mostra ela também paralela e só vendo no rádio que dali a 4 dias vai ser o lançamento. Só que dessa vez que ela ouve no rádio falando sobre a questão do lançamento das últimas naves em 4 dias, dá a entender que passa pelo menos um dia e meio, aí depois que aparece esse novo personagem. Aí, tipo assim, então falta menos de 2 dias. Só que o tempo parece que não passa, fica congelado. Nesse período não mostra exatamente a passagem de um dia pro outro. E ela tem um relacionamento que ela mantém com um carinha que tá lá na estação Io, numa dessas naves, que é o namorado dela. E eles comunicam, tipo, pela internet. Então, tipo, você fala assim, porra, mas só tem ela na Terra? Por que não tá funcionando todos os sistemas, internet e tudo mais? Então deve ter mesmo outras pessoas no planeta, só que não fala sobre ter outras pessoas e, como eu falei, o filme dá a entender que não tem. E daí não tem como sobreviver fora do lugar que ela tá, da região que ela tá ali. Até mostra isso mais de algumas vezes no filme também. E daí o que acontece? Fica passando tempo, tá? Ela vai conversando com esse cara. E daí ela fala que apareceu um viajante lá tal que vai levar ela até a área de lançamento, que ela não teria como ela ir sozinha, porque não tinha veículo para ir porque era muito longe, muito longe da região que ela fica.
ela não teria oxigênio para chegar no veículo, para poder respirar, porque teria que levar máscara de oxigênio e tudo mais. E que ela ia ficar na Terra mesmo, que ela não ia conseguir pegar essa último lançamento. Só que aí mostra depois que ela falando que chegou esse carinha e tal, e que teria como, porque ele tem um balão e tudo mais. Só que, paralelo a isso, chega um e-mail dele falando para ela que ele foi convocado para ir para a primeira viagem para a próxima B, para Alpha Centauri, se eu não me engano, é a exploração que eles estavam organizando lá da Lua de Io para partir para lá, porque tem o planeta próximo a B, que é parecido com a Terra e tal. E ele foi um dos primeiros convocados aí. E ele aceitou ir. Então ele ainda ia ficar anos e anos sem conseguir ver ela. Porque a viagem lá de Io para a próxima Centauri B daria 10 anos. Pelo menos para ir, 10 anos para voltar. Então eles iam ficar sem se ver. E aí, tipo, mal rola essa comunicação, essa troca de e-mail entre os dois. Passa-se um pouquinho do filme, não mostra, se passa um dia ou dois. Ainda tá dentro daquele período que eu falei dos 4 dias que eles estão ali, só que já tinha um dia e meio até ele ter aparecido, né? Então no meio do caminho ali ficou um dia e meio, 2 dias, rolando toda essa situação. E aí ela já começa a se envolver num par romântico com esse novo cara. Tipo, do nada, ela esquece, ela ficou toda decepcionada com o amor da vida dela, que foi lá aceitou a missão de ir pra próxima Centauri. Que aí, tipo, ele me abandonou tal, já passa nem um dia e meio, ela começa a ficar com esse outro carinha, com esse viajante que ela conheceu, né, um dia e meio depois que foi o que ela ouviu o lançamento, né, que ela ouviu que ia ser o lançamento dali a 4 dias, passou um dia e meio, aí ela já conheceu esse carinha, com todo esse diálogo que estava acontecendo paralelo a isso, né, que eu falei antes dela conversando com o namorado dela e tal, aí o namorado dela falando que aceitou a missão, aí, pô, menos de um dia e meio, ela já esqueceu da namorada, que ela falava ser o amor da vida dela e tal. E já começou a ficar, criar um climinha romântico e começou a namorar com esse novo viajante. Só que aí chega não mostra a passagem dos dias, não mostra, mas dá a entender que passou mais de um dia. Então você fala assim, pô, já passou os 4 dias e o lançamento não foi, o que aconteceu? Eles estão tentando chegar no lançamento ainda. Só que aí no passar do tempo mostra que ele vê lá que a área do lançamento foi mudada, que ele ouve no rádio lá e tal. Eu falei, nossa, a área do lançamento foi mudada e tal, não tem como a gente chegar lá porque não tem gás hélio suficiente no balão. Daí ela pega e fala pra ele que sabe onde tem um lugar que tem bastante gás hélio, que é longe ali da base onde eles estão, mas que ela sabe chegar lá, que ela já foi lá e tal, e ela sabe que tem gás hélio lá. Aí ele fala, não, então beleza, então vamos embora lá. Aí eles vão de veículo com quadriciclos e amarram o balão naquelas carretinhas, né, que carrega atrás e tal. E aí eles vão até onde tem o gazélio, ele pega o gazélio para encher o balão e tal, para ir para a área de lançamento, para pegar a última nave lá para eu. E aí, convenientemente, lógico, dá tempo, sem correria, sem desespero, sem nada. Só que ela resolve ficar. Que enquanto o cara tá recarregando, criando o balão lá, ela resolve ir no museu. Aí lá dentro do museu, que é a última cena do filme, ela resolve tirar a máscara e convenientemente o ar já tá respirável, já tem como. Já mudou a atmosfera da Terra, já tá aceitando a vida do ser humano de novo. Convenientemente. Aí ela fala pra ele, não, você pode ir no lançamento e fala pro pessoal lá na base que a Terra tá regenerando, que já dá pra sobreviver e tal, que tipo, ó, o filme não tem sentido nenhum. E por isso que eu falei que o filme é bom e ruim ao mesmo tempo. É interessante em alguns aspectos e tem umas coisas mó furos no roteiro, assim, umas incoerências muito bizarras. Então, e umas facilidades, né, de roteiro que, convenientemente, do nada, na última cena do filme, ela resolve tirar a máscara e o ar já mudou, já tá a atmosfera de volta tranquilinho ali pra ele sobreviver, normal. Sem eles fazerem nada, assim, tipo, por milagre. Achei muito engraçado nesse sentido. Fiquei pensando, pô, coisa mais sem sentido. Quem fez esse roteiro? Como que foi aprovado? Mas,
O filme não é só isso. Tem a atuação dos atores, é bem convincente, uma atuação bem boa. Ah, como que eu entendo de atuação de atores? A atuação, tipo assim, eu julgo da seguinte maneira. A, a aparência do ator convence passando aquilo que está acontecendo no filme. Por exemplo, o ator está com medo. Quer dizer, o ator está com medo. O personagem está com medo lá, né? O personagem está passando por uma situação de susto, de medo e tal. Então você vê o ator, aí você fala assim, caraca, a expressão dele tá com uma expressão que parece que ele tá com medo. Você tá envolvido com a história, você se sente dentro do filme. Aí, tipo, acontece uma coisa, uma cena que eles conseguem também, com a ajuda do diretor e tal, e posicionar as câmeras, ângulo, iluminação e tudo, passar a possibilidade daquilo ali ser real, mesmo sendo só um filme. Mas você olha para aquilo e fala, caraca, isso dá pra entrar nessa viagem desse universo que o filme tá propondo de, nossa, aquilo ali é real, aquilo ali pode acontecer, tá acontecendo e tal. Nesse sentido é interessante, é muito bem feito. As cenas são muito bem feitas, as câmeras, os cortes de cena e tal. Mas é isso, tem esses furos todos que fazem o filme ficar, no mínimo, estranho. Ah, eu diria que vale a pena assistir se você tem tempo livre, se você não se importa de perder aí uma hora e meia de filme mais ou menos. E se você gosta desses temas, né, de filme de astronomia, pós-apocalíptico e suspense e tal, apesar de eu ter dado spoiler do filme inteiro, mas tem gente que, assim como eu, não liga pra spoiler, porque a gente já cresceu numa época que o nome do episódio já entregava o que ia acontecer no próprio episódio. Tipo, o episódio chamava A Morte de Goku, O Último Golpe de Shiryu, e por aí afora. Já entregava tudo no próprio nome do episódio. Então, quem fica de mimimi com spoiler, que foda-se, tá? No bom sentido. Paz pra todos, fui.